Depois da guerra inteira acontecer lá contra o Império, a invasão do labirinto, a gente teve um reencontro de novo, um novo Walpurgis, né, com os Lords Demônio. Guy Crimson, Dagruel, Leon, Luminous, todos eles se encontraram com o Rimuru para discutir os planos do futuro contra o Feldway. Agora, o problema é que eles sabiam que o Rimuru estava numa batalha contra o Império, mas eles não imaginavam que ele tinha destruído 2 dragões verdadeiros e como que ele tinha feito isso. Imagina a cara de surpresa deles quando descobriram que o nosso slimezinho derrotou não uma, mas 2 das maiores forças do mundo. É isso que a gente vai conferir agora, vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E saca só, galera, antes de tomar qualquer decisão sobre os planos futuros, o Rimuru queria confirmar algumas coisas. Então ele contou sobre quando Dino traiu eles, porque ele tinha sido controlado pelo Feldway, né? O labirinto foi destruído e o inimigo conseguiu invadir lá. Acredita-se que ele entrou em contato com o Rei Fantasma Feldway naquele momento. E a Rabires até completou. Por quê? O que acontece? Uma vez que você está dentro do labirinto, o isolamento completo do lado de fora é impossível. Por isso que, embora eles não parecessem capazes de conversar, né, diretamente, eles poderiam se comunicar por meio de uma telecinese, ou algo próximo disso. Então depois disso, o Rimuru também perguntou ao Guy Crimson o que aconteceu nesse lugar. Ele sabia que a Velzard tinha se tornado um inimigo, e ficou furioso com essa questão. Só que queria saber como que isso aí aconteceu. Até porque, do jeito que as coisas estavam bagunçadas lá, eu acho que qualquer um perceberia, quando visse aquilo ali, que meu amigo, tava tudo destruído. Era óbvio pro Rimuru que o Guy e a Velzard tinham lutado. Caso contrário, não teria tanta bagunça assim. Só que o que deixou ele mais curioso é como isso aconteceu. Ou melhor, como a Velzard caiu nas mãos do inimigo. Ela sempre foi um dragão com uma personalidade própria, pô. Inclusive, mais forte dos dragões verdadeiros no passado, se a gente for parar pra falar. Ela sempre, pô, até maltratava o Veldora, tadinho do cara. Só que acontece o seguinte, cara. Existia um circuito de controle pra controlar essas pessoas que tinham algumas habilidades definitivas, as Ultimate Skills, né? Por exemplo, tanto a Velzard quanto o Dino tinham sido controlados. Só que a questão é o seguinte. É possível você enviar um comando pro circuito de controle de qualquer lugar ou necessariamente você precisa se aproximar do alvo até certo ponto? Porque dependendo da resposta, o nível de ameaça seria diferente. Além disso, a Velzard, provavelmente o Dino, receberam os poderes do Véu da Nava, tá ligado? Enquanto o Leon e os outros, que também foram controlados, adquiriram por conta própria, o que levou eles ao nível máximo. Embora o seu circuito de controle possa não ter desaparecido, ainda existe a possibilidade de ter uma pequena falha nisso aí. Nesse caso, isso explicaria por que os comandos do Leon poderiam não estar sendo executados. De qualquer forma, era importante obter mais informações, né? Precisa saber disso tudo primeiro, para depois agir. E aí o Guy confirmou, realmente o Feldway quebrou as barreiras de gelo e de neve, e aí a Mizari e a Rain foi quem receberam ele lá. O Guy então até pensou em sair para dar aquele oizinho, né, o oi barra surra nele, só que então a Velzard foi quem atrapalhou isso. Em outras palavras, o Feldway não fez contato direto, mas ele chegou perto dela. São as mesmas condições do Dino, então pressupõe-se que ele precisa chegar perto, né, uma certa distância do indivíduo para poder interferir no circuito de controle dele. Só que não tinha como dizer que era uma parada certa, né, até porque ele poderia estar usando isso como um plano para todos pensarem que ele precisava e assim do nada, sei lá, o Feldway chega e surpreende todo mundo num ataque. Nesse momento eles tinham que ficar mais alertas do que nunca, cara, para todas as ameaças possíveis de todos os lados possíveis. Então o Rimuru perguntou ao Leon se ele sentia alguma coisa sobre ele. Só que, cara, o Leon não estava sentindo nada, basicamente ele não estava sendo controlado por nada. Só que mesmo o Tenente Condor e a Velgrind também não sabiam que estavam sendo controlados, mas estavam. Era impossível confiar numa afirmação só do Leon. Então beleza, eles começaram a zoar lá, falando que o Leon amava outra pessoa, só que aí ele disse que não, que ele amava a Chloe. E essa fraqueza aí, sem sombra de dúvidas, era a verdadeira personalidade do Leon. E aí nós entramos num outro tópico que a Ciel puxou, que eram as palavras do Feldway que estavam gravadas no labirinto. Quando o Feldway confrontou a Chloe, ele disse que, no final das contas, até mesmo o Véu da Nava desejava a vitória pra ele. Só que, cara, pelo que ele disse, dá pra se pensar que, mesmo o Feldway e o Mikael não sabiam quem possuía as Ultimate Skills angelicais. Não tinha garantia de que não foi um ato, mas também não tinha como duvidar desse tipo de coisa. Como a intuição do Rimuru estava dizendo que era seguro, ele deveria então continuar acreditando no Leon agora. Nessa hora, Ciel interrompeu casualmente o que o Rimuru estava falando. O que acontece é que ela até falou pra ele usar o Predador, né, no Leon, pra poder destruir o circuito de controle dele, que era uma maneira mais segura dela fazer. Só que o Rimuru recusou fazer isso. Eles não iam basicamente chegar a lugar nenhum com essa conversa aí. Então, acabou que o Leon, cara, foi considerado neutro nessa parada. Eles deixaram ali pra ver o que acontecia. Tava tudo bem, não tem problema.
O Rimuru ainda não tinha certeza, mas ele não achava que o inimigo tinha entendido a localização dos usuários das skills angelicais. Só que o Dagruel questionou ele, com qual base ele tem para dizer isso aí. Então nosso Slimezinho apresentou seus próprios pensamentos. Lá no labirinto da Ramires tem registros de batalhas com o Felder e com os seus homens. Pelo que eles disseram, era suposto que as únicas habilidades que eles conheceram são aquelas que foram dadas diretamente pelo Véu da Nava, porque o Véu da Nava também estava dentro do Mikael lá, tem uma treta disso aí. Se a habilidade for auto-adquirida, eles provavelmente não saberiam disso, a menos que se aproximem da pessoa, e a Ramires concordou. Era irritante que alguém pudesse ler, né, todas as informações facilmente do labirinto dela assim, mas isso tudo estava sendo bem aproveitado pelo Rimuru, e era verdade que o labirinto era superior em todos os sentidos, então, pô, não tinha como ele não agradecer ela por isso tudo. Então assim, no final das contas, não é como se o Leon tivesse meio que espalhando a palavra sobre a sua habilidade. Provavelmente ia demorar um pouco para as pessoas saberem sobre essa habilidade dele. Seria tola se ele fizesse simplesmente saísse expondo na mão de todo mundo, né? Exceto sobre tais circunstâncias. E assim, o Guy parecia estar mais convencido agora. Certamente o Leon estava certo. Tem uma boa chance de que eles vejam através de todos que chegaram muito perto, mas no caso eles não podem ter certeza absoluta. Seria uma tolice ser excessivamente cauteloso e se separar, e todos concordaram da mesma forma com isso aí. Tava tudo certo até a Ramires então abrir a boca. Ela disse que o Leon podia precisar de monitoramento, então a questão foi levantada de quem que vai cuidar disso aí. Bom, como esperado, o Rimuru decidiu desistir de tudo e assumir a missão de vigilância do Leon. E agora o Guy tinha declarado que vai destruir o Mikael. Porra, o negócio virou uma guerra total. Sabemos que os 7 anjos primordiais, incluindo o Felder e o Dino e o Mikael, que substituiu o Rudra, são todos generais. Além disso, Velzard agora também é um inimigo. Essa é como a grande guerra de Tema. Vai ser muito difícil. Essa guerra de Tema aí, pra vocês saberem, é uma guerra que ocorre a cada 500 anos ou mais. Nessa hora o Dagruel levantou outra questão. Não é essencialmente a habilidade do Rudra, que é invocar anjos? A Luminous gritou com ele, só que o Guy interrompeu ela, porque as palavras do Dagruel estavam certas. O Rudra tem a habilidade Exército de Anjos Amargedon, ou seja, essa habilidade permite a ele convocar um exército de anjos controlados à sua vontade. Embora pareça que o Rudra tenha uma dificuldade de controlar essas habilidades aí, até porque os anjos só emitiam comandos simples, obviamente, o Guy também explicou que todo o seu ciclo de ativação era aproximadamente de 500 anos. No entanto, como um anjo convocado não teria um corpo, ele só poderia durar uma semana no máximo antes de desaparecer. Isso aí era uma coisa nova a se considerar, só que lógico, poderia ter sido falada antes também. Aí o Rimuru abriu a questão, né, e ia perguntar se os anjos são como os demônios que criam raízes no mundo quando reencarnam. Basicamente a resposta foi a seguinte: a raça da esposa do Benimaru, a Momiji, né, que é o Tengu, nasceu da reencarnação do anjo no lobo. Não era uma surpresa para eles ver que essa raça tinha nascido durante a guerra. Era um feitiço proibido, que era chamado Aniversário da Morte. Então a gente conhece, por exemplo, o Kazalin, né? O Kazalin é o senhor da maldição, certo? Pois é. A verdade é que o Kazalin, ele tá sendo controlado pelo inimigo, e eles estão produzindo elfos mortos-vivos em massa. E no Aniversário da Morte, dessa habilidade aí, o corpo misto do Yuki sacrificou cerca de 60 mil pessoas. Então dá pra dizer que quase 10 mortos-vivos desses 10 anjos nasceram nessa parada aí. Isso significa que ele priorizou os indivíduos em vez do número. Nesse caso, no mínimo esses caras que estão nascendo agora, esses anjos, seriam tão poderosos quanto o Claimer. É um meio perfeito para os primordiais encararem. Só que a verdade é que o Guy entendeu errado isso tudo. Os 7 anjos primordiais já reencarnaram há muito tempo. Parece que o Felder e os outros encarnaram em outro mundo, e os anjos superiores convocados pelo exército de anjos, Amargedon, seriam encarnados nesses elfos mortos-vivos. Os anjos não eram o tipo de pessoa que tinha muito ego, mas cara, se eles reencarnassem no corpo de alguém com um ego muito forte, mano, dava pra criar uma nova raça poderosa que também incorpore o poder dos anjos, pô. Não só o Guy, mas todos os outros Lords Demônios ficaram em silêncio nessa hora. O Rimuru não tava dizendo isso porque queria, é porque ele tinha pensado numa possibilidade disso acontecer. Isso porque, no lugar deles, o Rimuru tentaria fazer isso. Se ele falhasse, a única coisa que seria desperdiçada seria literalmente alguns dos elfos mortos-vivos. E se for pra você parar pra pensar, cara, não faz sentido ter um bando de lacaios fracos. Enquanto o Guy e o Rimuru acenavam um pro outro, todos os outros lords olharam pra eles como se estivessem em um estado de choque. O que mais assustava a todos era que o Rimuru achava que poderia lidar com isso, mesmo que aconteça. No caso, ele pode, né? Os anjos superiores, cara, são serafins, só que certamente alguém tão poderoso quanto o Claimer poderia resistir ao seu poder. Isso faria com que ele se tornasse tão poderoso quanto o Lorde Demônio Desperto.
Para esse encontro, a Milin e a Ramírez estavam sempre otimistas, pô. Elas acreditavam que, tendo o Veldora, por exemplo, do lado deles, seria de boa. Então eles iriam derrotar os anjos fáceis. A propósito, o Veldora, né, que era a pessoa que a Ramírez confiava, tava lá, provavelmente lendo alguns mangás, né, numa outra sala. Recentemente, inclusive, ele leu uma longa história dizendo que poderia dar a ele uma grande sabedoria. Com certeza, ele vai inventar algum tipo de armadilha da justiça aí aparecendo. Só que, enfim, a situação não é tão simples assim, cara. Além da Velzard, a Velgrind também tá nas mãos do inimigo. Então, mesmo que eles tenham o Veldora, o inimigo ainda teria vantagem em cima deles. E detalhe, o Veldora não parece ser muito confiável pra eles lá, porque ele é uma pessoa muito tímido na frente das suas duas irmãs, e também foi recentemente capturado pelo inimigo. E aí é que o Rimuru acabou tentando entrar no jogado e falar a verdade, que ele tava planejando ser um pouco mais discreto, óbvio, com as informações. Só que agora que tava nesse ponto, ele não tinha escolha a não ser honesto. Devido a vários eventos na luta contra ele e a Velgrind, né, a própria Velgrind libertou a Ultimate Dominion dela. Basicamente agora ela não tem mais a Ultimate Skill, o Rei da Caridade Ragel, e ela não precisa mais se preocupar em ser controlada pelo Mikael. A única coisa que o Rimuru podia fazer agora era jogar com calma, porque todo mundo tava olhando pra ele com olhares suspeitos sem entender o que ele tava querendo dizer. Eram olhares dolorosos que estavam direto pro Rimuru. Surpreendentemente, até o Guy ficou chocado com isso tudo, né? Com o fato dele ter conseguido derrotar a Velgrind e tirar ela do domínio. Só que o Rimuru não podia contar mais sobre como funcionava a habilidade dele. Além do mais, se o Leon tivesse realmente sob o controle, o poder dele seria exposto para o inimigo, e isso seria muito perigoso. Essa era a única forma decisiva de evitar que isso acontecesse. A Velgrind estava numa situação semelhante e de repente caiu em si durante a luta contra o nosso Slimezinho. Ela disse que o Rei da Caridade Ragel evoluiu naquela época. E cara, não é incomum que uma habilidade evolua no calor da batalha, só que não é algo normal. Além do mais, a Ultimate Skill ainda poderia evoluir mais, o que deixou o Guy Crimson pensativo, porque ele ainda tinha muito para aprender nesse mundo. Embora o Rimuru sentisse que essa discussão não estava avançando muito bem, ele revisou novamente tudo isso aí. Identificar as forças do inimigo era o mais importante, por isso eles não deviam poupar esforços para fazer isso. A Velgrind estava realmente bem agora, ela estava protegendo o herói escolhido lá, o Masayuki, tá ligado? Só que a Velzard ainda seria um problema. O Guy parecia irritado, afinal é improvável que metade da galera da mesa ali seja capaz de enfrentar um dragão verdadeiro. Os únicos que podem fazer isso são Rimuru, Guy Crimson e Milin, de resto ninguém. De qualquer forma, é uma boa notícia que eles poderiam reduzir o número de inimigos desnecessários. Dos 7 anjos primordiais, tinham 4 que cruzaram para o outro mundo, incluindo o Feldway, mas 3 deles atacaram o labirinto da Ramírez. Independentemente da verdade disso, eles se autodenominavam o Rei Fantasma Feldway e os seus 3 comandantes fantasmas, e eles estão vindo tentando destruir o mundo dos humanos, desde os tempos antigos. Dito isso, um dos 3 comandantes fantasma foi destruído pela Velgrind. Então, tendo isso em mente, parece que ele simplesmente tocou na escala reversa da Velgrind quando provocou Masayuki. Os outros Lords Demônios estavam ficando mais irritados cada vez mais, e aí começou a ficar mais difícil do que o Rimuru esperava para lidar com essa situação. De qualquer forma, finalmente o nosso Slime conseguiu voltar ao assunto principal. Só que a situação realmente estava muito ruim quando a gente parava para pensar sobre isso. O lance é, se a força deles fosse reduzida agora, a força do inimigo também aumentaria. Era como se fosse um jogo de shogi, tá ligado? O famoso xadrez, onde apenas um dos lados tinha a possibilidade de reaproveitar as peças do inimigo. A condição tornava, muito difícil imaginar a vitória. Mas o controle de alguém com habilidade angelical não parece ter nenhum sintoma subjetivo. No caso do Regalia Dominion, é um domínio forçado. Então o ego basicamente desaparece e não é uma reação natural. De qualquer forma, como o Veldora e o Rimuru estavam conectados pelo corredor da alma, foi o Veldora que conseguiu avisar o Rimuru que ele tinha sido dominado pelo corredor da alma. E aí, nesse caso, veio a pergunta de novo. Como é que o Rimuru então libertou o Veldora? E aí ele explicou que na verdade ele comeu o Veldora e a Ciel fez uma alteração de habilidade nele. Era como se fosse a Velgrind, lá no calor da batalha, o Veldora também desenvolveu seus próprios poderes. Seus olhares pro Rimuru, de novo, eram de doloroso, de espanto, tá ligado? Todo mundo olhava pra ele com uma desconfiança, inclusive. Daí o Guy Crimson continuou falando que ele lutou com a Velzard muito sério também, mas ela não mostrou nenhum sinal de evolução das suas habilidades não. Mesmo que eles não acreditassem no Rimuru, cara, o Rimuru não podia apenas falar a verdade pra eles. Porque se ele fizesse isso, cara, além de o obrigar a lidar com todos aqueles que estavam sob controle, eles também vão se aproximar nas habilidades do Rimuru. Em primeiro lugar, é impossível pra ele explicar como funciona, porque foi a Ciel quem fez, e não foi o Rimuru. Foi ela que fez as análises malucona dela lá. Só que o Guy aceitou isso no final das contas, porque se o Rimuru pode dizer a alguém se tá sob controle ou não, então o Regalia Dominion já não é mais uma ameaça. Ele pelo menos não é mais do que a Ultimate Dominion, né? E a questão é, como lidar com essas pessoas?
a Luminous decidiu que, no geral, era melhor eles serem capazes de reconhecer a diferença. Ela então disse que eles deveriam discutir como lidar com o Mikael e os outros. O inimigo não era alguém burro, então eles tentariam com certeza espalhar suas forças. E se o tamanho do inimigo for muito grande, e se de repente algum oponente com o qual as pessoas que vão encontrar ali são fracas, não são bons em lidar contra o ataque, é importante pedir ajuda um pro outro imediatamente. Quanto ao Rimuru, ele vai defender o seu país. Leon e Luminous também. Dagruel e Milin também não vão querer deixar os seus países. No caso, a Milin é até questionável, né? Talvez ela deixe tranquilo. Só que não tem dúvidas sobre os demais. Nesse caso aí, eles devem estar prontos, lógico, para enviar reforços assim que qualquer parte dos países for atacado. Na pior das hipóteses, eles devem considerar abandonar o território. Só que isso aí vai ser o último recurso, cara. Com isso, os preparativos para o novo ataque estavam começando a ficar prontos ali. Faltavam, lógico, alguns ajustes, como reforço de exército e tal, só que isso aí vai ficar para um outro dia. E aí a história caminha, cara, para uma outra guerra incrível, uma outra luta contra o Felder, contra o Mikael, que está acontecendo nos volumes atuais da novel. Uma história incrível, que eu também quero muito continuar trazendo aqui para vocês no canal. E detalhe, essa nova luta tá muito boa também, tá? A gente já falou de alguns pedacinhos dela aqui, e o lance é que, se eles aproveitarem essa luta final de Tensei, cara, essa história pode ser fechada com uma chave de ouro, com uma luta muito melhor e muito mais épica do que a primeira luta contra o Império, tá ligado? Porque agora o nível de poder tá absurdo, e a gente vai continuar acompanhando isso tudo pra trazer pra vocês, sem sombra de dúvidas. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Não esquece, aquele like que Tensei merece, aquele fã de Tensei tem que deixar o like, eu sei que tu é fã, hein? E também aproveita você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você continuar acompanhando. Ainda tem muita história pra gente falar, a novel ainda tá lançando e você não vai querer perder os próximos vídeos, né? Tamo junto sempre, galera! Beijo no coração, aquele forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais! Valeu!